Olá, pessoal, bem-vindos a mais um TV Minutos com Márcia Reicher. E hoje eu trouxe para conversar com vocês o Bruno Wellington. Ele é empresário, mas ele também é transformador social. Vocês sabem muito que eu gosto de trazer pessoas que ajudam a mudar vidas de outras pessoas, que esse é o objetivo maior. Eu sempre falo, eu não sou uma pessoa muito religiosa, né? Mas na Bíblia está lá, ajudar sem olhar a quem. E pessoas que trabalham dessa forma são sempre muito bem-vindos a essa minha mesa. Bem-vindo, Bruno. Obrigado pelo convite, Marcia. É uma honra estar aqui e te conhecer e ter a oportunidade de falar um pouco com o seu público. O meu público é formado muito de mediadores. A maioria são mediadores. Hoje no canal nós temos quase 3.000 mediadores. Uau. Então são pessoas que estão acostumadas a interferir para ajudar, né? Então eu acho que essa nossa conversa vai ter muito a ver com eles, para que eles possam ouvir de pessoas que ajudam também, de uma outra forma, não mediando, Sim. mas que ajudam também, né? Então, O aqui, diálogo é o caminho. o diálogo é o caminho e olhar, esticar a mão para quem Sim, precisa, quem pode. O menos que você dá para alguém, para esse alguém é muito, às vezes. sim, sim, Né? Um sorriso, sim. às vezes, já Já tem uma diferencia. história aqui em São Paulo. Uma vez eu estava no semáforo e eu só de ter abaixado o vidro falei bom dia para uma pessoa em situação de rua e ele começou a chorar. E ele falou: Você baixou o vidro para mim só para falar bom dia para mim. Então, às vezes, só um bom dia muda a vida de uma Muda, pessoa. muda, porque ela é vista. Sim, Tem uma associação aqui em São Paulo, chama CISARTE. Eu sempre falo dessa associação, ela fica no Viaduto Pedroso. Você olhando assim no viaduto, perto lá da Liberdade, em São Paulo, você não vê nada, porque é uma escada para baixo, é uma obra embaixo do viaduto. A hora que eu entrei, a sensação que eu tive é que eu estava entrando num buraco para ratos, olha, porque é uma associação que cuida de moradores de rua durante o dia. Mas eles podem tomar banho, eles têm para comer, eles têm oficinas, eles aprendem a cozinhar, eles aprendem costura reta, olha. artes, idiomas. Foi no dia que nós fomos dar um consultório dentário inteiro, que eu sempre dou essa honraria para a doutora Ana Paula Falcão Girlich. Ela doou um consultório inteirinho para Uau. eles, para que eles pudessem ter um tratamento imediato, uma dor de dente, e uma dentista que é tenente na Marinha é a dentista que vai Olha, atender lá. Tem salão de cabeleireiro que muda, faz moderno, dá tudo para eles. Então, quando você entra lá dentro, é um outro mundo. Quando eu entrei, falei, nossa, isso aqui parece um buraco de rato, né? Mas o que eu achei interessante, quando eu entrei, os rapazes que passavam, eles falavam assim, oi, como é a senhora, olhando no meu olho, né? Coisa que na rua, dificilmente nunca você vê um alguém mendigo olhar no seu olho. E as mulheres vieram abraçar. Eu abracei todos, porque eu abraço todo mundo. Aham, Eu acho que a terapia do abraço é sensacional, aham. se dá Cura, carinho. né? É muito bom. E eu saí de lá impactada por isso. Como tem coisa boa para a gente fazer e ajudar o próximo. Tem boas referências, Só né? que lá dentro, o que eu notei? Eles se sentiam vistos, porque lá era o lugar deles. Eles eram gente. Nossa, que coisa bacana de você ver aquela pessoa se sentindo gente. São acolhidos, né? Exatamente. Então, eu achei aquilo que ficou muito impactante para mim. Eu achei bem legal. E eu recomendo. Quem não conhece, quem é de São Paulo, Sim. eles aceitam doação de comida. Uau. Arroz, feijão, porque eles dão um almoço, eles Uhum. precisam alimentar não sei quantas pessoas por dia. Então, não é que eles pedem dinheiro, eles querem comida. Olha. Eles têm um brechó que quando o cara tem um dinheirinho, tem roupas na arara por R$ 1. Para ele ter aquela sensação que Uhum. ele entrou numa loja, escolheu na arara, experimentou e levou. Sentimento de E pertencimento, né? aquele que não tem dinheiro tem um baú fora que ele abre separado, Aham. escolhe o que ele quer, pega e não fala nada para ninguém. Olha, Olha que dignidade, resgate de né? dignidade, né? Que legal. Isso é E tem bárbaro. muitos projetos aqui em São Paulo como esse, né? E é É. importante, porque nem todos que estão na rua é porque quer, né? Não, E não. aí você dá uma nova perspectiva, você resgata, trata e dá uma Exatamente. oportunidade, né? Quantas pessoas que eu já ouvi falar, te conhecer também, de que saiu das ruas e hoje está construiu família e usa a sua voz hoje para ajudar outras pessoas que estão na rua. Exatamente. Eu fiz uma entrevista aqui com o Wallace, tá no podcast também. Ele era entregador de botijão de gás. Hoje ele é importador e exportador de ouro. Uau, Quer dizer,
Alguém, em algum momento, Sim, esticou a sim, mão e ele sim, mostrou o sim, potencial dele. sim. É Isso que, oportunidade, né? exatamente. E se você não dá oportunidade, como é que você vai saber? Eu sempre agradeço a minha vida profissional, já até morreu o doutor Laser Nudelman, porque eu queria dividir despesa do escritório. Ele falou para mim, não, vou te dar uma proposta melhor, te dou um salário mínimo se me ajuda a cuidar dos meus casos, te dou uma sala, o que está lá é seu. E eu comecei minha carreira ali. Alguém me deu a mão e eu sinto essa obrigação de dar a mão para Sim, outras pessoas. sim. Dou ajudo quem eu posso nesse sentido, porque eu acho que se alguém me ajudou, minha obrigação é a roda da Sim, retribuição. sim. E a gente só ganha com isso, né? Deus nos concede bênção através Com disso. certeza, com certeza. Mas vamos lá. Vamos falar de Vamos. você. Eu quero saber de você. Preparei umas perguntinhas aqui, espero não te deixar em saia justa, né? Mas eu acho que, pelo que você falou que você faz, acho que vai ser interessante a gente esclarecer. E como eu já sou mais idosa, tem que pôr o óculos, porque senão eu não enxergo nada, né? Então vamos lá. Fala um pouquinho do seu início da trajetória e sua vida profissional. Então, eu comecei. Eu tive uma primeira oportunidade minha. Eu trabalhava com meus pais. E aí apareceu uma pessoa na loja para comprar. Meu pai tem loja de móveis para escritório. E chegou uma pessoa lá falando que ia montar um jornal na cidade e me chamou para ser colunista. E naquele momento, quando ela me chamou, eu tinha acho que 17 anos. Eu vinha de uma depressão muito profunda, desde os 14 anos aos 17. Então, aquela oportunidade que ela me deu, ela me resgatou de uma depressão que eu tinha e me curou. E ali eu comecei como colunista social. E depois de um ano com o sucesso da coluna, um ano e meio, eu fui convidado para ir para um outro meio de comunicação para ser colunista. E depois daquele tempo, eu montei meu próprio meio de comunicação. Então, eu tive jornal, eu tive revista. E aí foi indo. E depois, passou um tempo, eu comecei a fazer eventos sociais. Então, não demorou nem tanto tempo, mas assim, com 19 anos, já comecei a fazer meu primeiro projeto social com a entidade. Então, eu fiz a Feijoada do Bem, que era em prol da PAI da cidade. Então, a gente, toda a bilheteria, a gente levou Demônios da Garoa para fazer Que o evento. legal. E lá eu estipulei um selo, né? O selo Amigo do Bem. Então, todos os empresários ou iniciativas que ajudavam o próximo, a gente entregou o prêmio nesse dia para essas pessoas. Uma forma de incentivar outras a despertar, né? Para fazer o bem. Em seguida, eu também comecei a fazer baile para uma instituição que trata paciente com câncer, chamada Alpac, na cidade. E foi indo, com isso eu também comecei a fazer eventos através da minha empresa. Então, eu comecei a fazer eventos esportivos, comecei a fazer eventos culturais, fiz o Mega Show do Trabalhador, a gente levou mais de 15 mil pessoas, mais de 30 atrações, Adriana Rapaziada, Jean Giovanni, grandes nomes da época, nós levamos para esse dia. E ali eu comecei a trabalhar com a minha empresa com projetos culturais e automaticamente começou a me despertar ainda mais para projetos sociais. Então ali começou minha caminhada e aí até então que eu chegou finalmente de eu montar uma ONG para que eu pudesse desenvolver os projetos em todo o Brasil, não só ali onde eu estava atuando. E com isso, passados anos, nós temos agora 19 anos de ONG. A ONG que eu fundei chama Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura. Então a gente atua no esporte, atua na cultura e atua na saúde. A cultura foi o que deu o início, mas o esporte foi o que acabou ganhando grandes O esporte proporções. traz muita gente mesmo, Que a né? gente impacta muita gente. Atualmente a gente atende 3 mil crianças mês, com aulas de futebol, basquete, vôlei, ginástica rítmica e assim, sempre sendo gratuito, a gente entrega uniforme, chuteira no futebol, lanche, os professores qualificados e sempre em comunidades carentes do estado e do país. E aí depois nós temos outros projetos também. Aí na cultura a gente tem um projeto chamado Cantina Leitura, que a gente implanta biblioteca em escolas que não têm ou precisam de reforma. Então a gente doa 1.200 livros, livros em braille, todo o mobiliário, a gente faz toda a reforma, troca a iluminação, então faz toda uma melhoria no espaço e doa para a escola. E na saúde a gente ainda está caminhando, né? Eu tenho um projeto chamado Pega Visão, que a gente faz consulta oftalmológica e doa óculos para crianças que estão Nossa, muito, precisando. muito São Paulo bacana. nós fizemos já, atendemos 250 pessoas, fizemos em Feira de Santana, na Bahia, também, para 1.000 pessoas. Nossa, muito bacana. Bem Então, essa bacana. tem Que sido a história nossa trajetória. inspiradora, né? Sim, sim, Eu acho que não é uma história bonita, não. Ela é inspiradora, né? sim. Mostrar que você sai do buraco, que você estava numa Uhum, sim, depressão, sim. para ajudar Me tanta ergue. gente, né? Sim. Eu acho isso É bacana. o olhar da oportunidade. Eu falo assim, enquanto a gente tiver sonho,
a gente consegue levar a vida, levar nossos projetos. Quando você perde os sonhos, é quando você realmente cai em depressão e não tem perspectiva nenhuma É, de vida, sonhar né? sonhar é uma coisa que parece aquela cenoura lá na frente, né? É o teu objetivo, tem que chegar lá. E quando você está chegando, você aumenta Uhum, o objetivo. Porque se a gente parar, tem gente que fala para mim, poxa, mas você já tem uma certa idade, por que você não para de trabalhar? Gente, se eu parar, eu morri, sim, sim. entendeu? E eu não escondo minha Isso que idade, nos não, eu tenho torna. quase 70 anos, e eu não vejo quando eu vou parar, porque trabalhar, ajudar, colaborar, fazer a mediação, ajudar as Se pessoas, estar sentir viva, aqui né? levando para o meu público histórias inspiradoras, isso é uma inspiração para mim mesma. Minha vontade de viver para fazer alguma A gente coisa, precisa né? se sentir útil, né? E não só se sentir, mas colocar em ação, né? Para ajudar o próximo. E muitas vezes, o meu sentimento, pelo menos, eu me sinto mais feliz ajudando, porque e aquela pessoa que está recebendo a doação parece que faz mais bem para nós do que para Com ela. certeza. Muito melhor dar do que A receber. É. gente volta transformado, que a gente mudou a realidade de uma comunidade, de uma família, de uma pessoa. Eu faço parte de um movimento de mulheres da comunidade judaica que chama Naamat Pioneiras. Né? No mundo inteiro tem isso Uhum. aí. E também nós levamos livros já para as bibliotecas. Poucos livros que a gente não consegue Sim. tanto. Mas é impressionante como as crianças nos recebem bem, ficam felizes de receber os livros. Aí, quando é dia das crianças, a gente faz sacolinha com um presentinho. Até falo, a minha participação é financeira, porque eu não tenho, às vezes, tempo para ir. Uhum. Mas ajudo, colaboro no sentido de funcionar a Uhum. organização. Às vezes eu consigo ir, mas é gratificante demais. E uma outra que eu conheci também, que essa eu adoro, que é da Inara, Resgatando Vidas, Zona Norte de São Paulo. Ela tem tipo um after school, crianças de 4 a 17 anos, perto de uma comunidade na Zona Norte. Então, ela tira essa Olha. criança que poderia ir para o crime, para uma Uhum. vida, e ela não só resgata as crianças como um todo, como ela conseguiu trazer um menino autista que hoje ele está interagindo lá Uau. dentro, com o fone de ouvido, Aham, tudo, mas ele aham. está interagindo. Muito legal. Nós não temos especialização com crianças e adolescentes neurodivergentes, mas a gente recebe muitos. E a gente atende todos e a gente vê a melhora. Tem crianças que não se alimentavam Sim, direito, passou a se alimentar, que não interagia com outras crianças, passou a interagir, interagir, que não exatamente. dormia bem, passou a dormir. Então você vê de como que o esporte transforma e traz, né, aproxima uma da outra. Aqui Zona Norte, eu ouvi uma demanda, né, até que o pessoal fala de ter uma universidade ali na Zona Norte, né, porque é muito distante a Na Zona USP, Norte tinha mas uma uma que era pública, a né? Uniban, pública não tem Então, é nenhuma. isso que eles pedem, né? Pública não tem nenhuma, mas eu tenho um projetinho que tem que sair esse ano de Uhum, qualquer jeito, porque esse ano a minha empresa faz 25 anos e eu estou parabéns. premiando pessoas que fazem parte dessa história, né? E eu quero muito premiar essa, porque eu admiro muito o trabalho da Inara. E você, então, nem se Não, fala, vou né? O que você adorar faz é conhecê-la até para a gente trocar pode, experiência, eu e ajudá-la. somar, e Eu somar. eu fiz bastante projeto na Zona Sul. Lá nós reformamos 3 quadras de escolas públicas que estavam precisando. É um lugar, eu Na fui Zona Sul, visitar pessoalmente, porque eu não gosto de indicar o que eu não vejo. sim. Eu fui visitar e é sério mesmo, o negócio é sério. Gostei muito E ali mesmo. parece que tem uma grande vulnerabilidade, né, Tem, na tem, Zona tem, Norte. tem. Eu tem. esqueci o nome do bairro que tem lá. Lá tem Tremembé, Jardim Tremembé, Tucuruvi, tem Cachoeirinha, tem É Brasilândia. Brasilândia, que me falaram. Tem muita Então, tem vulnerabilidade. muita demanda lá, É. muita demanda. Mas vamos lá. Me fala um pouco como funcionam as suas parcerias na área de gestão social. Então, nós temos. Eu fundei a ONG há 19 anos, como eu disse, né? Então, nós temos parcerias, nós fazemos projetos na área de esporte, cultura e saúde, cultura e de esporte através de lei de incentivo do Estado e do governo federal. As empresas aportam recurso nas ONG e abate do imposto delas. Então, é custo zero para as empresas e para os municípios também. Quando a gente leva uma reforma de uma quadra, é a custo zero. Tem quadras aqui em São Paulo, capital, que não tinha nem trava de futsal, não tinha nem bola. Então a gente levou uma nova perspectiva para a escola, uma nova estrutura e doamos centenas de materiais esportivos para que eles pudessem, ali, os professores de educação física, fazer atividades. Então, nossas parcerias são com empresas privadas, né, do lucro real,
que aportam e acreditam no nosso projeto. Hoje a gente atende as maiores empresas do país de cada segmento. E nossas parcerias são sempre com escolas públicas, ONGs, então a gente acaba ajudando a desenvolver a comunidade e sempre bem-vindos assim, nessa estrutura, né, de levar conhecimento, de qualificar também, porque tem muitas ONGs que não sabem como captar recurso, Ah, sim, tem. aonde O que eu buscar. sinto assim nessa que eu te falei, porque a gente também apoia uma outra que chama Casa do Zezinho, que aqui é Zona Sul. Uhum. Mas eles já estão estruturados, entendeu? Eles já sabem onde buscar. Aí na área mais nova tem alguma coisa de Falcões e depois vem resgatando vidas. É a mais novinha. Então, eu me encantei com eles porque eles é uma batalha assim por hora, não é nem por dia, é por hora. E é muito legal, muito legal. Levei até minhas netas para Olha. elas verem como elas são privilegiadas e a obrigação que elas têm de ajudar quem não Uhum. tem Uhum. condição. Porque todo mundo tem que ter a mesma oportunidade. Se você tem, então ajuda quem não tem. Porque Abrir você vai portas, né? sempre subir pelo teu mérito. Uhum. Ninguém é concorrente, não existe concorrência. Sol nasceu para todos, né? Como se diz, né? Exatamente, exatamente. A pessoa só não tem que se vitimizar, né? E falar, eu sou coitadinho. Não, vai à luta, cara. O Wallace é um rapaz negro. Olha o que ele está fazendo hoje. E isso não fez dele menos. Muito pelo contrário, ele Sim, quis ser sim, mais. sim. E às vezes a oportunidade está na frente, mas a pessoa não tem o olhar, ela está tão perdida ali Tão acostumada que ela não é nada. que aí ela não vê a oportunidade, né? E eu sempre tento ajudar nas minhas equipes mesmo, todo mundo trabalha comigo, eu incentivo eles em tudo. Eles querem abrir um negócio, eu ajudo, eu dou conselhos. Eles querem seguir qualquer profissão, eu vou, ajudo, aconselho. Porque para a gente fazer esse trabalho de empreendedorismo, né? Despertar o empreendedorismo, e eles verem todas as possibilidades que o mercado e a vida nos dá. Só que você tem que estar atento, né? Porque Exatamente, exatamente. E me diz aí, dentro de tudo isso que você já fez e que não é pouco, né? Qual foi a história que mais tocou você dentro dos projetos? Alguma história que foi impactante para você? na verdade, são várias, né? É, na Bahia foi muito importante. Eu fiz uma reforma foi nem reforma, nós implantamos do zero uma quadra numa comunidade chamada Praça, povoado de Praça, num povoado. Esse povoado fica a 77 quilômetros do centro da cidade. Então, assim, num local isolado, deve viver em torno de 20 famílias e ali um ajuda o outro e aí você vê a realidade de que eles vivem, depende do caminhão-pipa para ter água, mas você vê o sorriso no rosto. Eu passei uma semana, morei lá uma semana, lá com eles Tem que conviver, né? para acompanhar a construção da quadra. E aí nós fizemos a quadra na frente da escola, porque essa quadra seria usada para os alunos da escola e para o pessoal da comunidade. Então foi emocionante. A questão do Rio Grande do Sul também foi muito impactante para mim, porque eu estava começando a fazer projeto social lá. No dia que eu vim embora, começou as chuvas, o hotel que eu tinha ficado ficou inundado e as escolas que eu ia fazer projeto social tinham ficado submersas. Então aquilo ali mexeu muito comigo e eu ficar muito mal, muito mal. E eu voltei agora nesses locais o ano passado para a gente fazer a revitalização dessas escolas. Tem uma escola em São Leopoldo mesmo, que graças à iniciativa privada ela foi reformada 100%, porque se ela tivesse esperado o Estado, Estava lá até estava até hoje. agora sem carteira, sem nada, contaminada. E aí nós fizemos a reforma da quadra para essa escola em São Leopoldo. Pra você ter uma ideia, a professora de educação física, no vídeo, ela chora. Ela fala que em 30 anos de professora da rede pública, ela nunca viu tantos materiais esportivos como ela recebeu ali. E aí é gratificante para nós estarmos levando nessas oportunidades. E você vê que os profissionais querem trabalhar, mas às vezes não tem ferramenta É. para isso, né? E aí a iniciativa privada reformou toda a escola, deu mobiliário, reformou tudo. Não, e faz uma coisa bacana, né? Eu lembro que eu dei aula numa faculdade que não dava microfone para o professor. Eu acabei com as minhas cordas vocais. Então, imagina, um microfone já deu problema. Imagina não ter nada. Uhum. E às vezes é tão fácil, uma bola, para muita gente é caro, mas para o Estado, uma bola de R$ 40, o que é uma bola de R$ 40? Não, e o que eu falo, que eu acho engraçado, que eu curto muito essa coisa de ajudar. Né? Então, eu Uhum. tenho muitos projetos. Tem um projeto que chama Love Together, não sei se você já ouviu falar, Não. leva água para o sertão da Paraíba.
Cada poço que eles fazem lá, artesiano, custa R$ 10.000 e atende 100 famílias. O governo não podia fazer isso? R$ 10.000 um poço, 100 famílias. O que iria ser, sei lá, R$ 300.000 para o governo? Quanto que ele gasta de caminhão-pipa? Então parece que quer continuar com o Exatamente, caminhão-pipa, que é mais lucrativo ficar pagando caminhão-pipa do que exatamente. resolver o problema. Lógico que tem algumas regiões ali que mesmo você fazendo o poço, precisa contratar uma máquina de salinização, né? Porque ela vem, a água vem com Sim, mas salinicidade, né? tudo prontinho para Até com usar, 10 mil, 10 então, mil. para muita gente pode ser muito recurso, mas para essa realidade, para 100 famílias, é minúsculo esse investimento. Exatamente. 10 Tanto famílias que não a fica gente às nem vezes R$ 1.000. faz leilões, que meu filho é leiloeiro, É e ele 100 famílias, faz. não fica nem. A cada 100 famílias, um poço é atendido. Então, 10 mil, acho que não fica nem R$ 50. Não sei fazer É cálculo agora, que muito eu sou meio pouco, ruim de é. matemática. Por isso que a gente foi para outra área, né, para É. não fazer conta. Mas eu vejo, às vezes, meu filho faz leilão, ele faz muito leilão beneficente, que ele diz que para ele faz bem ajudar, porque às vezes ele tira uma família de uma casa por ordem judicial, o que ele Uhum, pode fazer? Então, para compensar esse emocional dele, uhum, ele faz essas obras sociais e não fica com nada, ele doa uhum, tudo, até a parte dele. E a gente faz, e a gente vê que para determinadas pessoas, tirar 10.000 é tão fácil. A gente fala, nossa, o nosso governo tem muito problema, tudo bem. uhum. Mas se tirasse, não vou dizer nem 300, 100 mil. Olha quanto que ele já ajudava lá. Eram 10 postos, estamos falando em 1.000 famílias. É muita, É muita muita coisa, coisa. né? Aí tem que esperar uma pessoa que era dessa cidade de Piancó, Uhum. que a gente nunca nem ouviu falar, né? Que casou com um cara, foi para os Estados Unidos, mas não esqueceu suas origens, e ela dos Estados Unidos Olha, organiza isso para o pessoal ter água. não esqueceu as origens. Sabe? Então, essas coisas são impactantes, né? E qual foi o maior desafio que você encontrou nesse tempo à frente dos projetos sociais? Eu acho que, a princípio, o desafio foi. Porque quando você começa, você não é conhecido, né? Então, como existem pessoas que fazem muita coisa errada, então você também, até você provar que Que você focinho de porco não é é, tomada, né? demora um tempo, né? Então, assim, o desafio de início foi porque eu precisei qualificar a ONG, mostrar para Mostrar serviço. serviço. É, logicamente que durante os anos tem empresas que às vezes não usam a nossa logomarca, porque a gente ainda tem 19 anos, mas ainda não é uma ONG que assim, a CD todo mundo quer usar, mas não quer usar por causa do só trabalho, quer também usar Como o o prestígio, prestígio eu faço parte da ACD. sabe? Então, às vezes, o nosso desafio era captar recursos, é mostrar para a iniciativa privada que nós éramos sérios e que executávamos os projetos com excelência. E isso foi tão legal que hoje nós tornamos referência no mercado, onde hoje atende as maiores empresas. Eu acho que o maior desafio foi nos qualificar e mostrar para a comunidade num todo da nossa honestidade, nosso trabalho sério, porque a gente faz prestação de conta, porque como a gente lida com recurso público, precisa prestar conta, Transparência, né? transferência, porque senão a gente não recebe mais. Então isso deu credibilidade. Hoje nós somos referência, né, na área, no país. Legal. Se você quiser mandar o logo para pôr no meu site, eu ponho Oh, que a com gente certeza, apoia vocês. com certeza. Tá? Porque só de conversar com você e tudo que eu vi que você já fez, Sim, né? Soma aí os meus 25 anos de tradição e mais os teus 19, né? Vamos mostrar que tem gente que sim, produz para a sim, sim. sociedade, Dá né? bons exemplos, né? Exatamente. Né? E eu também vim da periferia. Porque eu É. nasci em 1957 na Casa Verde, que já era o ó, né? Não Aqui era em São Paulo freguesia, mesmo. não era freguesia, mas era o ó. E aí, minha mãe conseguiu comprar uma casa, tipo o Coab, no Tucuruvi, que era a periferia da periferia. Tinha um ônibus, não era uma linha, era um ônibus. Nossa. Se esse ônibus quebrava, ninguém saía, ninguém chegava no bairro. Então, eu vim de lá. Eu vim dessa pobreza extrema de buscar balde de água, da minha mãe na feira pegar folha de rabanete, lavar e fritar com ovo, e a gente comer isso porque não tinha o que comer. Só que hoje as pessoas olham para mim, acho que eu nasci pronta, né? Não, foi uma vida de muito sacrifício. E que eu acho que eu tenho que Uhum, compartilhar com as outras pessoas, no máximo que eu posso, porque alguém em algum momento compartilhou comigo. E é uhum, isso que você faz, que eu uhum, faço, que eu acho que é o que inspira outras pessoas, né? Por isso que eu uhum. falei, tua história é inspiradora Sim, também, sim, né? A gente ter coragem de sair da sim, caixinha e ir para o sim. mundo, né? E aí, dentro desse teu panorama, né, qual a maior conquista nesses anos como gestor social e o que muitos achavam impossível e dar certo, e você foi lá e fez? Lá, Olha, isso não vai dar certo, mas você falou, vai sim. eu acho que tudo que eu fiz, todo mundo falou que não ia dar certo. Ninguém acreditou.
Às vezes até a minha própria família. Meu pai sempre fala para mim: para com isso, vai ser funcionário público, Eu ouvi vai, tanto isso da minha entendeu? mãe. Vai ser funcionário público, para com empresa, para com projeto social, tal. Mas foi gratificante, não. O Brincando na Quadra, que é um dos projetos que eu criei, que a gente reforma quadras de escolas públicas. Então, imagina você criar um projeto para reformar quadras de escolas, era uma utopia. Se eu falasse isso naquela época, muita gente fala, meu, não é impossível. Fora o custo, né? Então, não, isso daí vai ficar muito caro. E hoje é uma realidade. O ano passado a gente reformou 20 quadras em todo o Brasil. Esse ano E mais se 20. tiver, por exemplo, uma escola pública, alguém que esteja nos ouvindo, ele faz parte de uma escola pública, e ele quer reformar, qual o caminho que ele faz? Então, ele pode entrar, eu não estou mais na fábrica, estou afastado até novembro, mas eles podem entrar no site da fábrica, fabrica.ong.br, e lá, através dos contatos de e-mail, solicitar para nós e nós vamos agendar um dia para fazer uma visita técnica e a gente deixa no nosso banco de dados para assim que surgir a oportunidade a gente faça essa reforma. E leva mais ou menos quanto tempo para atender a demanda que você tem hoje, né? Então, depende muito, porque assim, a gente depende dos patrocinadores. Então, às vezes, eu faço a doação, porque eu criei um fundo chamado BW Incentiva, que esse fundo Ele tem uma reservinha lá para uma isso, emergência. ele atende onde a fábrica não consegue atender. Então, é igual, Pega a Visão, ele é custeado pela BW Incentiva, porque a ONG ela não tem recurso para esse tratamento. E às vezes a BW Incentiva ela custeia também algumas reformas de quadra, Quando né? a coisa é menorzinha, é mais fácil. Isso, ou quando a gente tem uma reserva já, que aí eu destino parte da receita das minhas empresas para esse fundo e a gente usa Quer para dizer, essas além de ter demandas. a ONG, você, Tem um como fundo, empresário, você isso, também isso. ajuda. Porque a ONG tem partes que ela não consegue custear, igual a parte burocrática dela, quem custeia é a BW Incentiva, sou eu, que é contador, toda a estrutura, documentações. Agora, quando o recurso vem da lei de incentivo, o recurso ele vem para determinada Objetivo, é. objetivo. Então, se eu vou lá para comprar caneta, tem que comprar caneta. Não posso mudar o Sim, objetivo. sim. Então, tem coisas que a ONG não consegue custear. E a gente não recebe doações de pessoa física, a gente sempre recebe doações através de lei de incentivo. Então, é que dinheiro já é para determinado. Então, exemplo, a gente vai inaugurar agora, dia 23 de maio, em Monte Alegre do Sul, que fica ali no Circuito das Águas, a reforma de uma quadra. De uma quadra não, desculpa, de um cantinho da leitura. Nós estamos doando 1.200 livros lá, todo o mobiliário, toda a estrutura, a custo zero para uma escola pública de um bairro periférico da cidade, a custo zero através do fundo da habilidade incentivo. Então eu tento fazer essa triagem e ver onde as emergências são e atender. Tem uma escola lá em Paulínia, que ela é uma escola integral, de ensino integral. Lá tem crianças de vulnerabilidade extrema, tem professor de música, mas não tem instrumento. Tem professor de química, mas não tem material. Laboratório, Tem professor de educação física, não mas tem não tem quadro. bola. É difícil, E né? é ensino integral. É. Então, o que, que eu fiz? Quando eu recebi a demanda, é uma emergência. O que, que nós fizemos? Nós doamos material de ginástica rítmica para os professores darem aula, bolas de basquete, de vôlei, de futsal. E aí nós também convidamos um pessoal de capoeira, que eles estão indo toda semana dar aula para as crianças de capoeira na escola. Então, quer dizer, quando é emergência, a gente tenta de que forma atender essa emergência. Não dá para esperar a lei de incentivo, alguma empresa Vai chegar uma patrocinar, bola. Você entendeu? levou a capoeira, que é mais fácil. Isso, entendeu? Não, mas eles vão, o pessoal de capoeira vai voluntariamente, sem custo nenhum. Então eles Sim, queriam crianças sim, para dar aula, eu tinha demanda, eu só fiz unir. a ponte, é. Sabe? É Não, isso que isso nós é fazemos. maravilhoso. Bom, aí para a gente encerrar nosso papo, que eu ficaria horas falando com Aham. você, né? Quais são as suas ambições futuras, né? Daqui para frente, porque, olha, você está que nem eu. O dia tem 24 horas. Alguém te avisou isso em Não, algum não dá momento? conta. Se a gente fizer a conta, não Não deu. deu, Não não deu. deu. Falta hora ainda para fazer tanta coisa. Falta Então, hora. o meu sonho futuro, eu comprei uma área de 3 mil metros quadrados, que é agora onde eu vou construir a sede da fábrica, que é lá na cidade de Paulínia, interior de São Paulo. E lá, Paulínia está perto de que cidade? ela é vizinha de Campinas, Ah, perto de ela está no Campinas. miolo, então ela está Sumaré, Americana, tudo aqui em volta e Campinas aqui. Então ali ela faz parte da RMC.
Quer dizer, E quem tiver um pouco depois de Campinas também pode vir de lá para cá, né? pode, pode. São João da Boa Vista, pode vir É. para cá também, São na João da Boa Vista, nós Pirassununga. fizemos um projeto em São João da Boa Então, Vista. conheço muita gente lá em É, São João da Boa nós reformamos uma Vista, quadra lá também. Porto Porto Ferreira, Ferreira, conheço, né? é a cidade do, Da Louça. da louça, né? Então, nosso sonho é construir essa sede, que deve ser liberada para iniciar as obras em 2027. E aí nós vamos construir um complexo lá de cultura, saúde, de esporte e de educação, para a gente atender uma demanda lá da cidade. Então, esse é agora o nosso sonho futuro, agora que a E gente vai vai conseguir, iniciar. né? Conseguiu Vai, coisas piores, né? sim, 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 Agora você já sabe o sim, caminho, é mais sim, fácil, sim. né? Nossa, Bruno, foi um prazer falar com você. Você é inspirador Amém. e bateu aí com tudo que eu penso, eu mesma, sobre a gente ajudar o próximo, né? Não por uma vaidade pessoal, mas porque é gostoso, né? Eu falo Uhum. que isso leva o nosso nome à vida eterna. Amém. Porque quando a gente não estiver mais aqui, vão lembrar da gente por Uhum. tudo que a gente fez. Sim. Então, vida eterna é isso, né? As pessoas não entendem muito o significado disso, né? É você marcar a tua presença Deixar um na vida, legado, um né? Dar bons legado. exemplos, ser referência. Exatamente, Amém. exatamente. E aí, lembrando, pessoal, quem precisar do Bruno Wellington, fábrica.ong.br, tá? Manda e-mail para lá, ele está afastado agora, mas tem a equipe que vai atender. O que ele puder fazer por vocês dentro de saúde, educação, né? E esporte, ele vai fazer, ele vai ajudar, porque esse é o objetivo de vida dele. E Já atende. contato direto comigo é através do bwincentiva.com.br. Contato direto comigo é bwincentiva.com.br. Agora, se quiser fazer doação ou receber projetos através da ONG, aí é fábrica.ong.br. Joia. Então, aí tem os contatos, vocês podem entrar em contato, tenho certeza que ele, assim, só de conversar com ele, a gente vê no olho dele a paixão pelo que ele faz e uma doçura, e que Obrigado. faz com amor. Isso é muito importante. Muito obrigada por ter vindo aqui com a gente. Obrigado mais pela oportunidade. Deus te abençoe. Conte Amém. comigo sempre. Eu agradeço, Obrigado a gente. todos. Obrigado e até o nosso próximo programa.